alunos do 9º ano! Como é que vocês estão, gente? Olha aí, é mais uma semana a gente junto, mais uma aula de arte com a professora Lorena. Nós estamos aqui hoje para ver mais coisa legal sobre arte e nós vamos ter um conteúdo bem legal aqui, gente. Eu espero que vocês gostem. Já estão com os cadernos nas mãos? Já fizeram o seu registro lá da sua aula essa semana? Gente, não esqueçam, a frequência deve ser registrada. Como? Lá no muralzinho do Classroom, vocês vão no número 1 e registra, gente. Faz aquela atividade para garantir a sua presença, gente. Nossa, que gostoso, gente. Vamos começar essa aula então, né? Fazendo aquela lembretinho. Lembra o lembrete? Vamos ver o que a gente teve na aula passada, então, gente. Vamos lá? Vamos com a prof aqui, prestem atenção para ver se vocês se recordam, hein? Então, a gente teve na aula passada, gente, o que são as adaptações na arte, as adaptações no teatro. Vocês se lembram dessa palavrinha legal? As adaptações nas obras de Shakespeare também a gente teve, né? E as adaptações na literatura e no cinema. Muita coisa legal. Eu me lembro que eu ainda falei para vocês, vocês vão ver muita coisa e vão associar com o que vocês já viram, né? Mas e hoje, professor, o que será que a gente vai ver? Vamos ver então o que a gente vai ter legal? Gente, olha que bacana nessa aula, gente. Nós vamos ver ainda sobre o teatro. O que são os elementos do teatro, gente? O cenário, a luz, a sonoplastia no teatro. A gente também vai ver sobre isso. A maquiagem, o figurino no teatro. E o personagem no teatro, gente. A gente vai falar profundamente sobre esse tema, gente. Vocês vão ver que tem muita coisa legal e importante de vocês aprenderem, até para vocês reconhecerem naquilo que vocês veem no dia a dia de vocês, não é verdade? A arte é assim, a gente acaba encontrando na vida da gente momentos que a gente relaciona com aquilo que o professor ensinou, né? Então vamos lá, gente, vamos ver qual é esse conteúdo. Primeira coisa, tchananã, aquela coisa mais importante, aquela coisa que vocês têm que lembrar, gente, tá? Então, olhos aqui com a prof e bastante atenção, ok? Os elementos do teatro são os elementos essenciais do teatro, são 3, né, ok? O ator, o texto e o público. Gente, esses 3, podem ver que essa palavrinha aqui, ela já determina isso, os elementos essenciais do teatro. Então, o que são esses 3 elementos? São 3 elementos que, não importa qual o gênero teatral, não importa que tipo de teatro que está acontecendo, vai necessitar do quê? Do ator, do texto e do público. Então, na verdade, eles são essenciais porque eles podem ser desde um teatro de rua, eles podem ter, né, ocorrer com esses 3, ou até mesmo com um espetáculo teatral. Mas a gente tem mais coisa para ver sobre isso, gente. Agora vocês vão entender, vamos lá. Olha só, gente. Os 3 principais elementos juntos compõem a estrutura e a ação de qualquer gênero de teatro. Desde um teatro de rua até uma grande produção teatral. É isso, gente. Então, assim, na base disso que a gente tem os 3 elementos essenciais. Mas não é só isso, gente. Tem bastante coisa. Muitos elementos ainda, gente. Vamos lá? Olha só o que nós vamos conhecer agora, gente. Precisamos conhecer também os elementos do espetáculo teatral. Olha essa palavrinha diferente daquela que eram os essenciais, né? Então, aqui a gente tem os elementos do espetáculo teatral, gente. Olha só a diferença que a gente tem aqui. Então, a gente já viu o ator, o texto e o público. A prof já vai falar sobre todos eles logo, logo. A gente vai falar sobre cada um. Mas primeiro vamos pontuar cada um, ok? Vamos lá, então. Temos mais. Agora, a gente vai falar de elementos que são além dos essenciais, ok? A iluminação, ela faz parte desses elementos. Os cenários, a música, a maquiagem e os figurinos, gente. Olha só quanta coisa que a gente vai falar nessa aula, gente. Então, muita atenção, se animem, porque eu sei que vocês gostam de teatro, vocês gostam de cinema, que está ali juntinho com o teatro, não gostam? Então, vamos lá, vamos prestar atenção com a professora, que tem bastante coisa para ver. Vamos lá. Olha o que nós temos aqui agora. Tchanã, nosso quiz número 1. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Será que vocês vão conseguir responder? Quais são os 3 elementos essenciais do teatro? Será que você se lembra? Será que vai ser a alternativa A, ator, dança e público? Ou será que vai ser a alternativa B,
que vai ser texto, jogos e ator. Ou a alternativa C, ator, texto e público. Vocês vão ter alguns minutinhos para fazer essa atividade e a prof já volta. E aí, pessoal? Tá fácil, não tá? Aposto que vocês conseguiram fazer essa atividade. Vamos ver com a prof, então? Olha lá, então, nosso quiz 1. Quais são os 3 elementos essenciais do teatro? É lógico, pessoal, nós temos na letra C, ator, texto e público. A professora explicou já, né? Já tinha dito para vocês. Eu espero que vocês tenham já pegado essa questão, ok? Vamos ver mais coisa, gente? Então, nós vamos lá falar sobre os nossos elementos do teatro, ok? Então, vamos ver o que é o ator. Vamos ler esse textinho aqui com a prof, ok? O ator é o vínculo vivo entre o texto do autor, as diretivas de atuação do encenador e o olhar e audição do espectador. Desempenha um papel ou personagem. Olha que importante, gente. Vocês já pararam para pensar realmente o que significa ser um ator? Vocês já imaginaram o quanto existe de trabalho em cima disso? Eu aposto que não, né, gente? Por quê? Porque quem é ator realmente tem muita carga de trabalho, gente. Por mais que vocês pensem que seja uma coisa assim, trabalhar com teatro é muito fácil. Não é, não. Existe muita coisa em cima do ator. A questão de decoração de texto, posicionamentos, né, no palco e assim por diante. Então, o ator, ele tem que ter muito conhecimento disso. Ele tem que estudar muito, gente. Então, é muito bacana quem faz realmente, né, uma faculdade de artes cênicas, é muito bacana. Mas vamos conhecer mais coisas então, né? Vamos lá. Olha lá então, vamos falar sobre os textos. Os textos teatrais, gente, são escritos para serem representados. São geralmente divididos em atos e cenas,
apresentam diálogos e, em geral, a ausência de narrador. Então, gente, o texto ele é muito importante no teatro. Quem que já viu aí? Eu aposto que vocês, nono ano, já viram bastante textos de teatro, onde tem os diálogos, tem lá o nome de um, nome de outro, né? Tem toda aquela sequência, aonde você se posiciona, qual que é a cena e assim por diante. Lembrar que tem uma diferença entre os textos teatrais dos textos que são roteiros de cinema, né, gente? Também tem esse detalhe, ok? Vamos ver mais, então? Temos mais coisa para ver. Público. Olha só que interessante. Essa palavrinha, vamos ver do que se trata no teatro, então. Quando ocorrem as dramatizações teatrais, há sempre uma plateia, ou seja, o público que assiste à peça. Os espectadores são a razão de ser do teatro. Gente, olha essa última frase. A razão de ser do teatro. É muito importante, gente. Então, não existiria o teatro se não houvesse o público, ou seja, o espectador, né? Aquela pessoa que está lá para assistir uma encenação. Então, é muito importante também lembrar que o público existe e faz parte dos elementos do teatro, ok, gente? Então, vamos lá. Vamos ver, então, um exercício novo aqui? Olha o nosso exercício número 1. Gente, atenção agora, foco na professora. Eu quero ver vocês respondendo com aquela canetinha bonita. Faz aquela letra bonita que a prof cobra de vocês, né? E vamos lá, no caderno de arte, então, exercício número 1 de hoje, gente. O que são os textos teatrais? Será que você vai responder essa pergunta certinho? Então, você vai ter uns minutinhos e a professora já volta para consultar. E aí, pessoal? Tava fácil? É mais dificinho o exercício que tem que escrever ali na raça, não é?
Mas então vamos descobrir qual é a resposta desse exercício 1. Vamos lá então, o que são os textos teatrais? Será que você lembrou tudo isso? Vamos ler com a prof. Pode ser parecido, tá, gente? Olha só. São textos escritos para serem representados. São geralmente divididos em atos e cenas, né? Apresentam diálogos e, em geral, a ausência do narrador, gente. Gostaram dessa pergunta? É interessante, é bom para vocês memorizarem, inclusive, tudo que a professora está ensinando aqui, não é verdade? Então, mais um pouquinho aqui, vamos ver mais um assunto aqui relacionado ao teatro. Nós temos mais elementos. Olha só então, gente, vamos aqui ler esse texto com a prof, que é muito importante. Vamos lá? Vamos conhecer alguns dos principais elementos do espetáculo teatral. A arte teatral envolve uma porção de outros artistas para compor uma peça. Então, a obra final, ou seja, o espetáculo, é uma soma dos esforços desses artistas. Essa frase final também é importante, gente. Não esqueçam, pessoal, que uma obra de arte teatral, ou seja, uma peça, um espetáculo teatral, ele depende de um monte de artistas e técnicos também, que vocês vão ver que a gente já vai falar sobre isso também. Mas a força-tarefa que existe para ocorrer uma peça de teatro, às vezes das mais simples até, né? Aquelas de rua ou alguma coisa de improviso, exige sim algum tipo de esforço além do ator. Então, sempre existe uma pessoa ajudando, alguém que está envolvido, né, no processo, e alguns artistas também, tanto na criação do texto, quanto maquiagem, assim por diante. Então, a gente tem que lembrar disso também. O teatro envolve muitos tipos de artistas, e a gente tem que acompanhar isso também, a gente tem que entender, né? Então, vamos lá, vamos conhecer quais são esses elementos? Cenário, gente, esse é um complicadinho, gente, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção na professora. Vamos lá? Foca na prof aqui. Conjunto de recursos visuais utilizados para criar o ambiente e a atmosfera própria na representação do drama. Compreende painéis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções, etc. Gente, o que são? Eu acho que a única palavra aqui que eu vou explicar direitinho para vocês são as bambolinas, que talvez vocês não reconheçam pelo nome. O restante a gente até consegue entender, né? Mas a bambolina, gente, são todos os, digamos assim, os apetrechos que existem em cima, na cabeça do ator. Ou seja, ela faz parte do teto do teatro, né? Ela faz parte, por exemplo, da parte de cima, que seria o céu, ou a representação de alguma coisa. Então, é tudo que está em cima do ator, né? São várias cordas, né? Bastante estruturas para segurar o que fosse lá em cima, ok? Então, vamos lá. Tem mais coisa para ver? Tem sim, senhor. Vamos lá, gente. Acompanha a prof aqui. Denomina-se cenografia a arte e técnica de criar, projetar e dirigir a execução de cenários para espetáculos de teatro, cinema, televisão e shows. Ou seja, é uma arte que depende tanto da criação artística como de um desenvolvimento técnico, gente. Pensem assim, pessoal. Desenvolvimento técnico, gente, é aquela pessoa que fica por trás ali, trabalhando em tudo que precisa ser carregado, tudo que precisa ser conectado, né? Que é uma parte técnica. Não é uma parte criativa. Não é uma parte de criação, que é onde os artistas entram, né? Como os maquiadores, como os figurinistas, né? E, no caso, o cenógrafo, que fez o desenho do cenário, às vezes, né? Então, não esqueçam disso. É interessante, não é, gente? É importante a gente conhecer essas coisas. Eu espero que vocês estejam gostando aqui e acompanhando a prof, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer mais um? Aqui a gente tem os exemplos ainda, olha só, a prof estava esquecendo disso. Exemplos de cenário, gente. Olha só que interessante o que a gente tem aqui. Nós temos 3 tipos de cenário aqui. Um deles é um pouco mais desenvolvido do que os outros, porque ele tem um segundo andar, inclusive, né? Mas todo esse cenário é desenvolvido em cima daquelas condições que a gente viu do que é o cenário, tá, pessoal? Então, esses exemplos servem para a gente realmente ver que em cima de tudo aquilo que a professora leu, de adereços, né, de bambolinas e tal, existe a colocação de tudo que é referente à história do texto, né, do teatro que vai ser realizado, ok? Vamos lá, então? Olha o que nós temos aqui agora. Mais um quizinho para vocês, um testezinho para vocês verem se vocês entenderam o assunto. Vamos lá?
O que compreende um cenário, então, gente? Letra A, portas, cortinas, janelas, campos, maquiagens e mesas. Letra B, palco, painéis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções, etc. Letra C, móveis, roupas, brinquedos, jogos e painéis. Será que você vai se lembrar? Vai lá, tenta responder essa questão, a professora já volta para conferir. E aí, pessoal? Conseguiram responder? Será? Vamos ver com a prof qual é a alternativa correta aqui desse quiz? Então vamos lá, gente. O que compreende um cenário? É aqui, ó, gente, letra B. A gente acabou de ver juntos, né? Então é o palco, painéis, adereços, bambolinas, bastidores, efeitos luminosos, projeções, etc. Então a gente viu que, né, realmente tem bastante coisa que forma toda a estrutura do teatro para receber o cenário, né? E realmente compor tudo aquilo que tem a ver com a história que vai ser apresentada. Olha que legal, né, gente? Vamos ver mais? Tem mais coisa para a gente ver. A luz no teatro. Olha só que interessante, gente. Essa eu acho que vai surpreender vocês. Vamos lá? A iluminação é o conjunto de lâmpadas e refletores que iluminam o palco, o auditório ou que são usados para efeitos especiais no cenário. A luz não é simplesmente decorativa, mas evidencia a produção e sentido do espetáculo, gente. Olha só que interessante, gente. Ela evidencia a produção e o sentido do espetáculo. Quem que já reparou que às vezes, naquela cena de ação no teatro, vem aquela música assim forte, né? E assusta até a gente acaba prestando mais atenção por conta da música. Ou naquela cena, né, de drama, assim, vem aquela música triste que faz a gente chorar, né?
Tudo isso, a música, ela assim impulsiona nossas emoções para aquilo que a gente já está vendo. Então a gente está usando uma outra, né, referência, um outro sentido para a gente acompanhar e assistir esse teatro. Imagine que legal. Muito bacana, né, gente? Mas temos mais coisa para ver. Aí nós vamos falar do som. No som nós temos a sonoplastia. Então olha que palavra interessante, né, pessoal? Nós temos também a palavra trilha, mas ela pode ser também empregada mais no cinema, por isso que a prof colocou sonoplastia aqui, ok? Vamos ler com a prof então esse textinho, olha só. A sonoplastia é composta por música, trilha sonora, e qualquer efeito auditivo para melhorar os aspectos acústicos da peça para os atores e o público. A música participa ativamente da cena. As trilhas sonoras são composições criadas exclusivamente para determinado espetáculo. Aquela coisa, né, gente? A luz e a música, ela ocorre assim, dessa forma. A luz, ela faz com que, na presença dela, todo mundo, né? Aquela presença que foca em alguém, e a música acompanha também, da mesma forma, a luz, tá, gente? É os momentos mais, os picos da peça de teatro é que ocorre realmente essa visualização e você se esperta mais para aquilo que você está vendo e ouvindo, não é verdade? Essas cenas que são importantes, então, é isso que acontece com a gente. Mas temos mais coisa para ver aqui, então vamos lá. Vamos fazer um lembretezinho aqui com esse exercício, né, gente? Então vamos lá, exercício número 2, caneta na mão, caderninho bonitinho lá. O que é a luz no teatro, gente? Lembram-se disso? A professora vai dar uns minutinhos para vocês e a gente já volta para falar sobre.
E aí, pessoal? Tava fácil, não tava? Será que você se lembrou do que a professora falou? Então vamos ver aqui com a prof. O que é a luz no teatro, então, gente? Olha lá a resposta. É o conjunto de lâmpadas e refletores que iluminam o palco, o auditório, ou que são usados para os efeitos especiais no cenário. Então, além do cenário existir ali, né, a luz também evidencia muito além da música, né? Então, é muito bacana como o teatro ele faz tudo para que a percepção de nós fique bem maior, né? É muito legal. Eu, particularmente, adoro e espero que vocês gostem também. Então, vamos lá, vamos ver mais coisas, gente. Olha só. A maquiagem no teatro. Maquiagem, professora? Como assim? Existe sim, gente. Então, olha só que interessante o que a maquiagem faz parte dessa forma de arte. No teatro, a maquiagem tem como uma de suas funções a modificação da aparência facial ou de partes do corpo para adequá-lo à luz de cena. É usada também para corrigir distorções causadas pela iluminação, como perda de cor ou excesso de brilho facial, gente. Então, a maquiagem, ela pode ter dois sentidos. Ela pode estar fazendo realmente uma correção desse brilho, dessas sombras, né? Ou ela pode estar fazendo um sentido de deixar você mais conforme algum personagem, fazer com que você se pareça com alguém. Você já vai ver que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver? Olha só que legal, gente. Usam-se maquiagem para materiais usa-se para maquiagem materiais cosméticos naturais e antialérgicos, né? Que são para as pessoas que têm alguma condição na pele, tá? A prof trouxe alguns exemplos para vocês aqui visualizarem, né? Que tem esse rosto que evidencia o quê? A parte onde a pessoa está triste, né? Então, a boca ficou para baixo, aquela coisa de tristeza. E aqui a gente tem pontos onde a gente pode até estudar, né? Onde fica mais o brilho, onde fica mais a sombra, né? E ali a gente tem efeitos além, né? Quando a gente traça algo diferente, realmente mostrando algo novo nessa maquiagem. Então, olha que interessante, gente. Na maquiagem, assim, para coisas de teatro ou de cinema, existe muita coisa interessante, existe inclusive próteses, coisas que a gente sabe que acontece hoje em dia e é muito interessante de ver. Vamos ver mais, gente? Olha só que legal. Além disso, a aplicação de produtos cosméticos serve para consolidar o personagem por meio de sua caracterização externa, rejuvenescer, envelhecer, fazer cicatrizes ou simular feridas, entre outros. É isso que eu falei, gente. É aquela parte onde a maquiagem faz com que você, digamos, entre um pouco mais no personagem ou até mesmo na história da sequência que estava acontecendo com esse personagem. Então, é muito legal. A maquiagem, ela tem esse efeito, sim. Ela pode envelhecer, ela pode trazer, né, uma pessoa que seja mais jovem para a caracterização de um personagem mais velho. Olha que legal. É muito bacana, né, gente? Mas tem mais coisa para a gente ver. Essa professora não cansa, né? Vamos lá? Olha lá nosso quiz 3 chegando, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma? Vamos ver se você prestou atenção na aula? Então, vamos lá. Quiz 3. Qual é a função da maquiagem no teatro? Será que você prestou atenção? Letra A. Dar naturalidade ao rosto. Letra B. Modificar a aparência facial ou de partes do corpo conforme a luz da cena e personagem. Letra C. É a de alegrar o ator ou atriz? Você vai ter uns minutinhos para responder, a professora já volta para conferir.
E aí, pessoal? Tava fácil, não tava? Então, vamos lá ver qual é a resposta dessa questão? Na letra B, né, gente? Tava aqui, tudo bonitinho. Modificar a aparência facial ou de partes do corpo conforme a luz de cena e o personagem. Muito bem, para quem acertou. Mas nós temos mais um pedacinho pra gente ver. Faltou o figurino, vamos ver então? Olha só o que temos aqui, gente. É a vestimenta utilizada pelos atores para a caracterização dos seus personagens de acordo com sua natureza e identifica geralmente a época e o local da ação. Traje de cena o nome. Então, gente, esse traje, o figurino, ele trabalha realmente expondo todo o contexto da história daquela peça de teatro, né? Acho que essa parte aqui vocês conhecem bastante, inclusive essa imagem aqui, né? Vamos lá então, personagem. O último aqui, gente, olha só, presta bastante atenção então. O personagem pode ser cada uma das figuras humanas ou não apresentadas em uma obra de ficção, tanto na peça teatral quanto no romance, conto, filme, etc. Gente, o personagem ele pode ser de qualquer gênero, inclusive, né? Ele pode ser uma figura humana ou não, né? Existe muito no teatro isso. Vamos representar uma árvore? Sim, pode ocorrer, não é verdade? Então vamos lá, vamos aprender mais aqui. O personagem, gente, pode ser o protagonista, que é a principal, o vilão, que fará oposição ao protagonista, e o coadjuvante, que é o personagem, que é a personagem secundária. Então, o protagonista é quem faz a história. Na verdade, o vilão ele é contra, né, o protagonista, e os coadjuvantes são aqueles que estão em volta da história. Bem legal, né? Vamos ver então mais um exercício, gente? Canetinha na mão, caderninho e vamos lá. Conforme vimos sobre o personagem, qual é o nome daquele que faz oposição ao protagonista? Você vai ter uns minutinhos para responder e a prof já volta com a resposta.
E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta, então? Conforme vimos sobre o personagem, qual é o nome daquele que faz oposição ao protagonista, gente? O vilão, fácil, fácil, não tava? Então, vamos lá, vamos ver, então, o que nós vimos hoje, pessoal. A gente teve algumas coisinhas bem legais, quem chegou na metade aí, né? O que são os elementos do teatro? A gente viu o cenário, a luz, a sonoplastia no teatro, a maquiagem e o figurino no teatro. E nós falamos, por último, sobre o personagem também. Então, olha que legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Acompanhe a gente, por favor, tá? E vamos lá, gente. Bastante foco na arte, gente. Foco na arte. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, gente.